Lá, minha gente, questão 2, tá? Da lista. Tá sem as alternativas aqui, mas vocês vão saber qual é a resposta que vocês marcaram, dependendo do que eu colocar aqui, tá bom? Então vamos lá. Marcos comprou um carro que em média percorre 48 quilômetros com 4 litros. A fazer o planejamento de gasto de gasolina para uma viagem, ele observou que a distância era de 360 quilômetros. Se o litro da gasolina custa 4,50, quantos reais no mínimo o senhor Marcos irá gastar para uma viagem de ida e de volta, tá? Então, vamos só pensar no seguinte aqui, ó. Da cidade dele, que eu vou chamar de cidade A, até a cidade que ele quer chegar, que eu vou chamar de cidade B, desse ponto até esse tem 360 quilômetros, tá? Então ele quer ir, mas ele também quer voltar. Então lembrando que no final a gente vai acabar tendo que multiplicar essa distância aqui, ó, de uma cidade até a outra por 2, tá? Porque vai ser a ida e a volta. Beleza. Vamos pensar agora no seguinte. O carro dele percorre 48 quilômetros com 4 litros. Vamos pensar no valor unitário do litro porque fica mais fácil para a gente trabalhar. Então vamos pensar no seguinte. O carro dele percorre 48 quilômetros com 4 litros de combustível. Então, é uma coisa que é proporcional e vocês percebem isso da seguinte forma. Se eu diminuo a distância pela metade, 48 fica 24, obviamente eu vou gastar a metade do combustível, né? Então eu vou gastar apenas 2 litros. Se eu divido 24 por 2 novamente, que é a metade da distância, eu vou ficar com 12 km. Obviamente, se eu diminuo a distância que eu estou percorrendo, eu vou gastar menos combustível, não é? Então, se eu diminuir aqui pela metade, aqui também eu diminuo pela metade. Então, o carro dele percorre 12 km com 1 litro, tá? Guarde isso daí, ó. Porque a gente agora vai fazer uma regrinha de 3 bem simples, tá? Usando essa primeira informação aqui, ó. Eu peguei ela para simplificar a nossa conta, tá? Então vamos pensar o seguinte. Se o carro percorre 12 km com 1 litro, qual é a distância da cidade, de uma cidade até outra? 360. Então, quantos litros ele vai gastar para percorrer 360 km? Veja que quilômetro embaixo de quilômetro, litro embaixo de litro. Coloquei o X aqui porque a gente vai descobrir ele, tá bom? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Multiplicar cruzado, tá? Igual aquele teorema de Tales que a gente estava vendo na escola, tá? Multiplica cruzado. Então, eu vou multiplicar 12 vezes x, 12x, 360 vezes 1, 360, tá? Esse número que está multiplicando x, eu vou passar dividindo. Então, x é igual a 360 dividido por 12. 360 dividido por 12, vamos fazer aqui, ó. Pensar multiplicando, né? Eu sei que se eu tirasse o zero aqui, ó, 36 dividido por 12 dá 3. Quando eu acrescento o zero, fica 30, não é? Então, 360 dividido por 12, 30. Para vocês saberem se está certo ou não, é só pegar esse 30 e multiplicar pelo 12. Se der 360, está correto. Vamos fazer aqui para ver. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Faço a soma. Fecha com 0 aqui. 0, 6, 3. 360 bateu certinho, tá? Então, para percorrer 360 quilômetros, ele vai gastar 30 litros, tá bom? Aqui essa é a informação bem importante. Por quê? Porque agora eu vou procurar saber quanto é que vai custar a ele 30 litros.
tá? Porque a questão está dizendo aqui o seguinte, ó, está querendo saber a quantidade em valor reais que ele vai gastar no mínimo para fazer essa viagem. A questão está dando que o valor do litro da gasolina é R$ 4,50. Então, mais uma regrinha de 3 básica. Então, ó, 1 litro de gasolina custa R$ 4,50. Aí aqui, ó, 30 litros. 30 litros. Vai custar quanto? X, né? Porque a gente não sabe. Aí a gente vai fazer a multiplicação cruzada, tá? Regrinha de 3. 1 vezes x. Lembrando que vocês acabam desprezando no momento as grandezas. O litro e o litro corta. Você trabalha só com o número, tá? Então, ó, 1 vezes x, 1x ou só x, né? Não precisa nem colocar. 30 vezes 4,50, só fazer a multiplicaçãozinha aqui, ó. 4,50 vezes 30. 0, 0, 0. 3 vezes 0, 0. 15, vai 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Então vai dar 0, 0, 5, 3, 1. Só que lembrando, não esqueçam, a gente está fazendo a multiplicação de número decimal, tá? Tem 2 casas de vírgula aqui que a gente vai ter que compensar na nossa resposta. Da direita para a esquerda, tá? Então eu vou andar 1, 2. Parou aqui, ó. Então, x igual a 135. 135 o quê? Se a gente tava com litros e reais, o que tava faltando era o valor, não é? Então tá aqui, ó. 135 reais ele vai gastar com 30 litros de combustível, tá? Então chegamos quase na resposta. Por que ainda não finalizou? Porque lembra que esse 30 litros aqui, ó, é referente a um percurso de 360 quilômetros. A viagem não é só de ida não, viu? A viagem é de ida e volta, tá bom? Então eu tenho que dobrar esse valor, tá? Porque ele vai gastar R$ 135 reais só para ir. Só que para voltar não é a mesma distância, então eu vou dobrar o valor aqui, ó, tá bom? Então é 135 vezes 2. Então é só somar aqui 135 mais 135. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 com 3, 7. E 1 mais 1, 2. A resposta está aqui, ó. Ele vai gastar pelo menos R$ 270 reais de combustível para fazer o percurso de ida e de volta, tá bom? Então a resposta aí 270.